Cumprimento os senhores conselheiros, a senhora procuradora da Fazenda do Estado, o senhor representante do Ministério Público de Contas, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar também, hoje é dia do funcionário público, 28 de outubro, cumprimentar todos os funcionários públicos, parabenizá-los, especialmente os funcionários públicos dessa nossa Corte de Contas, funcionários públicos do Tribunal de Contas, e com dedicação e trabalho engrandece a nossa Corte. Parabéns a todos os funcionários públicos. Eu tenho aqui sobre a mesa a ata da 33ª sessão ordinária, realizada em 21 de outubro. Foi encaminhada previamente a Vossas Excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colhendo-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, eu indago ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Excelência, apenas com a palavra, no item 106 da pauta, Prefeitura Municipal de Ilhabela, apenas para constar que o Ministério Público recebeu, na data de hoje, documentação do Ministério Público Estadual e está entregando para o relator do processo, Dr. Renato Martins Costa. Trata-se de uma documentação enviada pelo promotor da comarca, no qual ele narra sucessivas providências que o Ministério Público Estadual tem tentado adotar para combater a inconstitucionalidade do quadro funcional da Prefeitura. Só isso, Excelência. 36 da pauta. Perfeitamente. Então, nós passamos a nossa pauta do dia, eu relato os itens, a parte estadual, eu relato os itens a meu encargo. O item número 1 trata-se do exame do balanço geral do exercício de 2010, apresentado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. A instrução da fiscalização, ATJ, PFE e SDG é toda pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e eu acompanho a instrução e voto no sentido de serem julgadas regulares, com ressalvas, as contas da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, PROCON, relativas ao exercício de 2010. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 2 da pauta, também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se do relatório consolidado das contas do exercício de 2013 da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e suas unidades executoras, as UGEs. Após a regular notificação, apresentação de documentos e esclarecimentos, ATJ, PFE e Ministério Público de Contas manifestaram pela regularidade das contas, com ressalva e recomendações. Eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade, com ressalva, das contas de 2013, da Secretaria de Turismo, com as recomendações e determinações que integram o voto circunstanciado, que está em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 3 da pauta. Aqui, em exame, uma concorrência e um contrato formalizado entre o metrô, Companhia Metropolitana de São Paulo, e o consórcio EFASEC Trends, objetivando a execução de projeto executivo, fornecimento e implantação do sistema de ventilação para o trecho Ipiranga-Vila Prudente, na linha 2, a linha verde. Aqui a instrução é dividida. A TJ e PFE se manifestaram pela regularidade dos atos praticados. A SDG, em contrapartida, posicionou-se pela irregularidade da matéria. Encaminhei previamente relatório e voto e acolho o posicionamento de SDG, que apontou impropriedades nos atos em apreço. O item 3.1 do edital, ao exigir a comprovação da capacidade técnica operacional por meio de atestado acompanhado de CAT, a certidão de acervo técnico, afrontou a súmula 24 e a jurisprudência dessa Corte. Também a fixação de limites máximos e mínimos para custo de sobressalentes e ferramentas especiais, estipulada no item 5.1.1 do edital, que determinou a variação de preços em 1%
inibiu a formulação de proposta mais vantajosa, em detrimento à própria finalidade da concorrência, que almeja confronto de preços, tendo o estabelecimento de faixa de variação de valor afrontado o disposto no inciso 10 do artigo 40 da Lei 8666. Pelo exposto, eu voto no sentido da irregularidade da concorrência e do contrato, com aplicação de multa individual aos responsáveis no valor que estipula equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 4 da pauta trata-se de concorrência e contrato firmado entre o DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., e a empresa ABS Construções e Montagem Limitada. Instrução até JPFE e SDG convergem pela regularidade. Encaminhei previamente relatório e voto, acompanho a instrução e voto pela regularidade da concorrência e do contrato. Em discussão, em votação, aprovado. Item 5 da pauta trata-se do 16º relatório de acompanhamento de concessão referente ao contrato firmado entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Departamento de Estrada e Rodagem, o DR, sob a supervisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, ARTESP, com a contratada concessionária Centrovias Sistemas Rodoviárias S.A. Aqui eu entendo que a matéria se encontra em condições de receber aprovação dessa Corte de Contas. A Artesp informou que não foi promovido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato no período em análise. Pelo que consta dos autos, é possível concluir que, na hipótese em exame, as obras estão sendo realizadas segundo a programação constante da nona adequação ao cronograma físico-financeiro do contrato. Eu ressalto que o contrato, a concorrência internacional, os primeiros aos 13º termos aditivos, bem como os períodos de acompanhamento anteriores, o primeiro ao 15º, já foram apreciados por essa Corte de Contas e considerados regulares. Nessa conformidade, diante das informações apresentadas pela Artesp, bem como das manifestações favoráveis externadas por ATJ-PFE, meu voto é no sentido da regularidade da execução contratual relativa ao lote 8 da malha rodoviária estadual correspondente ao 16º período de acompanhamento, de 19 de junho de 2011 a 8 de junho de 2012. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 6 a 9 da pauta, que cuidam de prestações de contas de recursos repassados na seguinte conformidade. Item 6, pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a Prefeitura de Júlio Mesquita, exercício de 2008. Item 7, pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social da Grande São Paulo, a Prefeitura Municipal de Arujá, em 2012. Item 8, pela Secretaria de Estado da Habitação, no exercício de 2009. Item 9, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Avaré, as prefeituras nominadas nos autos no exercício de 2012. Em todos os processos, instrução pela regularidade, acompanho a instrução e voto pela regularidade das prestações de contas e pelo conhecimento das devoluções dos saldos não utilizados. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato o item 10 da pauta. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP, em face de decisão que negou o provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo os fundamentos da sentença que julgou ilegais as contratações de 2 funcionários para os quais negou registro em função do acúmulo ilegal de função pública. PFE opinou pela rejeição dos embargos. Em preliminar, conheço dos embargos. Em discussão, conhecidos. No mérito, as alegações apresentadas nos embargos de declaração não merecem prosperar, uma vez que a decisão embargada não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Ante o exposto, na esteira da manifestação da PFE, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos. Em discussão, votação, aprovado. Relato o item 11 da pauta. Recursos ordinários interpostos pelo senhor Paulo Ademar Martins Leal, à época diretor executivo da entidade, bem como pela Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP,
em face de sentença que julgou ilegal a admissão de Fernando Maximiano dos Santos, negando seu registro. Na ocasião, foi aplicada multa por infração ao artigo 37 da Constituição Federal, multa no valor de 200 UFESPs. A decisão combatida consignou que não houve a publicidade do edital, sendo o candidato aprovado o único a se apresentar, habilitado por ter exatamente a mesma experiência profissional exigida na peça editalícia, a qual foi cobrada no programa da prova escrita. A TJ, PFE e SDG opinaram pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões recursais não lograram êxito em elidir os fatos que levaram à formulação do juízo de ilegalidade. Nessa conformidade, conforme relatório e voto previamente encaminhados, meu voto é pelo não provimento dos recursos ordinários. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 12 a 22, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheiro Dimas Ramalho, os eminentes procuradores do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Nauber, e da Procuradoria da Fazenda, doutora Cristina Cavesali, senhor secretário-diretor-geral, todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, 12 a 15, senhora presidente, são ordem de fornecimento, termo de encerramento, pregão eletrônico, contratos, termos aditivos e termos de recebimento, matéria de interesse e responsabilidade da FDE e da Prodesp. A instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações pertinentes. Em discussão, votação, aprovado. 16, concorrência e contrato, Dersa Consórcio Planserve Enger. Prestação de serviços técnicos de consultoria especializada de engenharia para as obras de duplicação da rodovia dos Tamoios. A instrução de ATJ é pela irregularidade, PFE pela regularidade. Temos aqui conceitos adotados para efeito de pontuação técnica que podem até ser objeto de questionamento. Essa Corte, entretanto, tem avaliado a situação, no caso concreto, quanto ao prejuízo que se possa apurar a competitividade decorrente desses critérios. No caso da presente análise, 126 consultas e downloads foram feitos desse edital. 7 empresas participaram. O preço ficou abaixo, 3,79% em relação ao orçado, averiguada, portanto, e constatada a sua compatibilidade com os praticados no mercado. Com a PFE, eu voto pela regularidade da matéria, com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Também com relatórios e votos individualizados, 17 e 18, que cuidam de convênios da Secretaria de Estado da Saúde com a SPDM e com a Casa de Saúde Santa Marcelina, objetivando a transferência de recursos para fortalecimento e desenvolvimento de ações e serviços do SUS. A instrução, ao final, foi convergente pela regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão, votação, aprovado. Item 19 e 20 em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. Cuida-se de contratação precedida de concorrência internacional do DAEE com Select Systems para fornecimento e instalação de sistema de radar meteorológico. Sobre a matéria, incide representação apresentada por IACIT Soluções Tecnológicas. A instrução, ao seu final, foi dividida. Assessoria técnica, o senhor procurador-chefe da Fazenda, Ministério Público de Contas e SDG, pela improcedência da representação e irregularidade de licitação e contrato, enquanto chefia e o senhor procurador oficiante de PFE pela irregularidade. Tivemos uma única empresa participante do certame, senhores conselheiros. Não debitemos a publicidade inadequada, tal fato. A publicidade foi amplamente efetivada, inclusive em se tratando de concorrência internacional, em jornal do exterior.
11 empresas retiraram o edital. Me parece que as justificativas ofertadas foram suficientes para esclarecer as dúvidas. Não houve, na exigência e declaração do fabricante de que autoriza a empresa brasileira a comercializar os produtos, não houve infração à súmula 15, com este fato, e houve uma alteração quanto à largura de pulso do radar, nitidamente um erro de digitação, porque a largura estabelecida na versão original do edital, ela não há nenhum equipamento que se submeta àquela frequência, nenhum. Então, quando houve a correção, simplesmente se corrigiu um erro que inverteu os números corretamente. Não havia nenhuma necessidade de republicação de todo o conteúdo do edital. Eu, assim, voto pela improcedência da representação e pela regularidade da matéria. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. 21. Dispensa de licitação e contrato Unicamp com a Funcamp. Serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva. Aqui a instrução foi convergente no sentido da irregularidade. E me parece que assim se deva decidir. A contratada não reúne titulação jurídica suficiente para autorizar a dispensa com base no inciso 8º do 24 da Lei 8666. A Funcamp foi criada por ato do Conselho Diretor da Unicamp, não por lei em sentido estrito, não integra, sob o ponto de vista de conceituação da 8666 Administração Pública, e não tem finalidade estatutária específica para a execução do objeto perseguido. Voto pela irregularidade. Em discussão, votação. Aprovado. 22. Prestação de contas de recursos repassados em 2007 pela Secretaria de Estado da Saúde à Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, no âmbito do contrato de gestão do Hospital Regional de Porto Primavera. A instrução é pela regularidade, o meu voto acompanha. Em discussão, votação. Aprovado. Para os itens 23 a 42, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhora procuradora, senhor diretor-geral, senhores funcionários, peço permissão para relatar os itens 23 a 25 da pauta em conjunto, senhora Presidente. Perfeitamente. Item 24, contas anuais de 2006 da Divisão de Administração da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. Item 25, contas anuais do Gabinete Secretário e Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. Item 23, balanço geral de exercício 2011 da Fundação de Apoio e Tecnologia do FAT. Os esclarecimentos prestados permitem o afastamento ou relevação dos desacertos apontados em primeira ordem pela fiscalização. Conforme votos disponibilizados previamente, eu voto pela regularidade com ressalva das contas anuais em exame. Eu voto. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Agora, senhora Presidente, eu peço permissão para relatar os votos dos itens 26 a 32 da pauta em conjunto. Perfeitamente. Item 26 é o 5º aditamento que prorrogou por 6 meses vigência do contrato firmado entre a CPTM e a empresa Propeg Comunicação Limitada. Item 27, termos aditivos ao contrato da Fundação Estudo de Terra do Estado de São Paulo, e TESP, e a Unimed do Estado de São Paulo. Item 28 a 31, trata-se de pregão eletrônico instalado pela Sabesp, a ata de preço e contrato firmado em empresa Neoquímica e Produtos Químicos Guaçu Indústria e Comércio Limitada. Item 32 é concorrência e decorrente contrato entre o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, e consórcio Intermúltiplas. Tendo disponibilizado previamente, e assim como entende a instrução, eu voto pela regularidade das matérias. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Agora, item 33, concorrência e decorrente contrato entre DR e a empresa Copave, construtora e pavimentadora, para execução de obras e serviços para melhoramento e pavimentação do município de Pinhal. As falhas anotadas permaneceram durante muito tempo no Departamento de Rodagem, mesmo após recomendações desse tribunal. Também a jurisprudência na matéria idêntica, a saber,
o julgado TC 40942 do eminente relator, conselheiro Renato Martins Costa, na ocasião. Dessa forma, no sentido de manifestação do MPC, eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato em exame. É o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Item 34 é o convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura de Estiva Gerbe, em parceria com a FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação. A assessoria técnica feita da TJ, PFE e MPC opinaram pela regularidade da matéria e os documentos juntados na defesa permitem concluir pelo atendimento às regras e princípios gerais. Voto, portanto, pela regularidade do convênio em exame. Em discussão, votação, aprovado. Item 35, em apreciação, prestação de contas e repasses efetuados pela Secretaria de Estado da Saúde, a Associação Beneficente Casa Saúde Santa Marcelina, de 2009, com base em contrato de gestão. Os argumentos de defesa não justificam de maneira satisfatória as falhas. Por exemplo, a expressiva terceirização da atividade de fim da entidade e a produção geral abaixo, muito abaixo da meta pactuada. Diante disso, conforme voto penalizado previamente, eu voto pela irregularidade da prestação de contas em exame. Voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Item 36 e 37, senhora presidente, gostaria de retirar de pauta com retorno ao gabinete para que tramite por algumas áreas ainda, senhora presidente. É regimental, retirado 36 e 37. A palavra continua com Vossa Excelência. E agora, os itens 38 a 42, também peço retirada, voltando ao gabinete. Perfeitamente. Retirado de pauta os itens 38 a 42. Assim, encerramos a nossa pauta estadual. Eu agradeço a presença e a participação da doutora Cristina Cavesali, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à nossa pauta municipal. Antes de iniciar a pauta municipal, a nossa pauta está longa hoje em dia e há 2 pedidos aqui de sustentação oral. Eu consulto aos senhores conselheiros se Vossas Excelências não importam a gente fazer a inversão da pauta e iniciar pelo item 95, que é pedido de sustentação oral, e depois iríamos para o item 110. Perfeitamente? Então, começaremos, então, pelo item 95, a relatoria do eminente conselheiro Renato Martins Costa, a pedido de sustentação oral do doutor Olavo Barbosa, representando a Prefeitura Municipal de Guararema. Eu convido o doutor Olavo Barbosa a fazer parte da tribuna. Vamos aguardar. Foi declinado o pedido de sustentação oral do item 95. Consulto Vossa Excelência, senhora presidente. Então, já que o eminente advogado declinou, se eu já profiro o voto agora ou se na sequência da ordem do dia? Na sequência da ordem do dia, pode ser? Perfeitamente. Perfeitamente. E também há pedido de sustentação oral no item 110 da pauta, também de Vossa Excelência, doutor Renato Martins Costa. O pedido é do doutor José Benedito Chiqueto. Eu convido o doutor José Benedito a tomar parte da tribuna. Cumprimento o nobre advogado e passo a palavra ao doutor Renato Martins Costa para o relatório. Igualmente cumprimento o eminente advogado, doutor José Benedito Chiqueto, e passo ao relatório. É recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Assis, contra a decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria, tendo em vista a incorporação aos proventos de pagamento de horas extraordinárias trabalhadas nos 2 últimos anos. O recorrente discorreu sobre o princípio da segurança jurídica, alegando decadência e prescrição, sustentou que o servidor, aprovado em concurso público em 1967, passou a inatividade em novembro de 92 sobre as regras do texto constitucional à época vigente, sustentou a legalidade do ato, já que, ao se aposentar, exercia
as funções e percebi os vencimentos de secretário municipal, argumentando sobre o direito de incorporação do quantum percebido a título de serviços extraordinários. Salientou que o Tribunal de Contas nunca questionou a incorporação dessas horas extras no momento oportuno, juntou documentação complementar solicitando uniformização de jurisprudência, já que haveria casos em que este tribunal teria atuado de forma diversa daquela estabelecida na decisão que ora se busca rever. Houve apresentação de memoriais, tanto pelo Instituto de Previdência como pelo senhor João Carlos Gonçalves Filho, que é o servidor cujo registro se discute, em que a linha argumentativa seguiu no mesmo padrão. Escuto com todo o acatamento a sustentação do eminente advogado. Eu passo a palavra, então, ao doutor José Benedito Chiqueto, pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssima senhora conselheira presidente, excelentíssimo conselheiro, na pessoa de quem eu cumprimento, o nobre conselheiro, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral, na pessoa de quem eu cumprimento aos demais servidores. Pois bem, como bem relatado, trata-se de um servidor concursado, titular de cargo efetivo, que laborou por 20 anos no cargo, depois foi nomeado para ocupar um cargo em comissão, que a denominação do cargo era secretário, que poderia ser qualquer outra denominação, até porque é anterior à emenda constitucional 20/98, que estabeleceu o que era subsídio ou não. Ele se aposentou em 92, após ter trabalhado por 20 anos no cargo de carreira e mais quase 10 nomeado num cargo em comissão. A jornada de trabalho desse servidor era de 6 horas, conforme a lei estadual, a lei municipal permitia, e ele elaborava 8 horas diárias. Essas 2 horas complementares eram pagas como extras, tanto no cargo de carreira dele, que ele era titular, mesmo depois que ele passou a exercer o cargo em comissão. Vejam bem, excelências, a contribuição previdenciária incidente sobre essas horas extras foram descontadas, as contribuições, por 20 anos dele e continuaram sendo descontadas. Então, na realidade, existe a prestação e a contraprestação. Ele laborava por aquilo e recolhia a previdência sobre aquilo. Isso aconteceu a aposentadoria em 1992, ou seja, há mais de 20 anos. O Tribunal de Contas veio apreciar isso em 2007, com uma série de outras aposentadorias concedidas. Foi arguído, como muito bem disse o nobre conselheiro, o princípio da prescrição e decadência e o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica e a prescrição, nós encontramos respaldo na Lei 9.784/99, lei federal, que diz o seguinte, que prescreve em 5 anos o direito de todo e qualquer ente público rever os seus atos, principalmente daqueles que decorram direitos já sedimentados que ele recebia há quase 15 anos na época. Então, na realidade, nós invocamos isso em uma série de acórdons que estão apensados aos autos. Gostaria ainda de enfatizar o seguinte: a aposentadoria, de há muito, já deixou de ser considerado um ato complexo, e sim um ato simples. A própria procuradora, ou doutora Cristina Del Pilar, do Tribunal de Contas, já cuidou de elaborar um parecer entendendo, ou expressando a posição do Tribunal de Contas como sendo a aposentadoria um ato simples e não complexo. O Supremo Tribunal Federal, também, através do acordo do eminente ministro, então ministro Eros Grau, ele enfatiza o seguinte: que a segurança jurídica o princípio da segurança, o ato complexo,
na realidade, influi na segurança jurídica. Eu peço vênia para fazer a leitura de um pequeno trecho. Não se consubstancia ato administrativo complexo ou anulação pelo TCU de atos relativos à administração de pessoal após 10 anos da aprovação das contas. E, na mesma linha, vem a doutora Cristina, trabalhando também sob o entendimento de que não é ato complexo, e sim ato simples. O precedente que o nobre conselheiro relatou é o processo 2.723.004, instaurado na mesma data, juntamente com esse servidor, onde esse servidor Urandi, ele era motorista em cargo de carreira, passou a ocupar o cargo de diretor de divisão, prestava serviço extraordinário, teve as horas extras incorporadas, continua recebendo até hoje, então, daí o motivo que nós arguímos a uniformização de jurisprudência e o princípio da isonomia, da aplicabilidade disso. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a aposentadoria desse servidor foi concedido com base na Lei 2.861/91, que é a lei municipal. Essa lei ela foi considerada constitucional por 2 vezes pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É que eu não tenho tempo para ler inteiro, mas tem 2 decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que diz que a Lei 2861/91, por onde foi concedida a aposentadoria com a incorporação de horas extras ao comissionado, ela foi constitucional, principalmente no que diz respeito ao artigo 90, que trata da incorporação das horas extras e da possibilidade do pagamento de hora extra para servidor comissionado. Como se não bastasse, o STJ também, de uma ação que eu tive a honra de participar da sustentação oral, entendeu ser legal e constitucional o pagamento de hora extra a servidor comissionado. O próprio Conselho Nacional de Justiça, através da resolução através de uma resolução, ele regulamenta o pagamento de horas extras aos seus servidores. O Tribunal de Justiça de Rondônia regulamenta o pagamento de hora extra a servidor comissionado. Todas essas decisões, data vênia, mais uma vez eu menciono, encontram-se apensado nos memoriais e nos autos. E também existem precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de outros municípios, Lençóis Paulista, considerando legal e regular o pagamento e a incorporação de hora extra a servidor comissionado em função de que o município tinha lei. São Vicente, mesma coisa, Araçatuba, Presidente Venceslau. Então, excelências, eu peço vênia e as minhas escusas por ter tomado vosso precioso tempo e peço encarecidamente que esse processo seja visto com a maior prudência possível, porque trata-se de uma situação que o servidor, ele se aposentou em 92, recebe isso desde 1992, é um ato simples e não complexo, e, na realidade, o que é mais fundamental e importante, toda a vida, o que foi descontado a título de hora extra dele, que a legislação no artigo 32 da 2861 permitia, foi descontada a previdência dele. Então, no mínimo, tem que se devolver a previdência para ele. Não é possível, não é justo. Agradeço a Vossa Excelência e peço humildemente que o presente recurso seja provido no sentido de se deferir a aposentadoria do senhor João Carlos Gonçalves Filho na forma estabelecida na portaria. O tribunal também agradece Vossa Excelência e passo a palavra ao eminente conselheiro relator. Eu cumprimento o doutor José Benedito pela vibrante e bem estruturada defesa e retiro o processo de pauta com retorno ao gabinete para poder refletir e ponderar sobre tudo que aqui foi exposto. Muito agradeço. Então, agora, voltamos à pauta normalmente. Eu vou relatar, então, os itens ao meu encargo. Eu vou começar pelos itens 43 e 44 da pauta. A matéria já foi relatada em sessão pretérita dessa Câmara, ocasião em que o processo foi retirado de pauta em virtude de sustentação oral defendida pelo ilustre procurador do município de São José do Rio Preto, oportunidade que também a eminente procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Hélida Graziani Pinto, sugeriu a conversão do julgamento do feito em diligência,
para que fossem esclarecidas as reduções de itens contratuais e de seus respectivos valores, caso esses elementos não constassem dos autos. Em verdade, os itens de serviços que foram suprimidos do contrato são aqueles referentes à triagem e à compostagem, denominados nos autos de processo de separação de resíduos sólidos recicláveis e processo de compostagem do resíduo domiciliar coletado. Enfim, os serviços reduzidos são aqueles que estão definidos no primeiro termo aditivo. Identificados os serviços reduzidos e o preço respectivo, entendo possa ser superada a diligência proposta pela eminente procuradora do Ministério Público de Contas e passo, então, a proferir o meu voto. No caso, as questões impugnadas acerca da matéria referem-se ao não cumprimento pelas interessadas de cláusulas estipuladas no edital e repetidas no contrato, ou seja, as irregularidades apontadas não consistem em exigências editalícias propriamente ditas, mas sim na inobservância dessas exigências. Dentre elas, de plano, verifica-se que a empresa vencedora do certame, a Leão Leão Limitada, coincidentemente, a mesma que já vinha prestando esses serviços para a Prefeitura em caráter emergencial, por ocasião da assinatura do contrato, não possuía terreno devidamente licenciado para realizar os serviços pactuados, em divergência ao estipulado ao edital. Em tese, é até aceitável que a Prefeitura, durante o processo licitatório, não tivesse ciência dessa situação. Porém, no momento da lavratura do ajuste, ao verificar a ausência de local proposto pela contratada e da respectiva licença, deveria tomar as providências devidas, ou seja, convocar a segunda classificada. E, caso essa também não tivesse a licença, revogar a licitação. Entretanto, após tomar conhecimento desses fatos, a Prefeitura, além de assinar o contrato, ainda cedeu a área a contratada para a realização dos serviços sem impor qualquer ônus a essa. Eu repito, sem impor qualquer ônus. É evidente a irregularidade de tal procedimento, que não só contrariou o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, como também da isonomia, visto que, caso outras empresas interessadas no certame pudessem prever que a administração iria ceder o local para a realização do serviço de transbordo, bem como não iria exigir o respectivo licenciamento no momento da assinatura do contrato, poderiam ter participado da concorrência. Inclusive, diante desses fatos, só posso concluir pela procedência também da representação. De igual modo, não observado o subitem do edital, que impunha a implantação de um processo de separação de resíduos sólidos recicláveis e um processo de compostagem de todo o resíduo domiciliar coletado no prazo de 6 meses. 6 meses improrrogáveis. Ocorre que esses processos não foram implantados em tempo determinado. Desse modo, a Prefeitura de São José do Rio Preto, em junho de 2008, firmou o primeiro termo aditivo que suprimiu esses serviços do contrato, entendendo ser a lavratura de tal instrumento medida eficiente para solucionar a situação. Em verdade, esses serviços referentes ao processo de separação de resíduos sólidos e de compostagem não chegaram sequer a serem executados pela empresa contratada, como também não foi emitida a necessária licença ambiental, implicando esses fatores na rescisão unilateral do contrato em 31 de julho de 2009, com multa contratada, pena de suspensão de licitar e contratar com a Prefeitura de São José do Rio Preto pelo prazo de 2 anos. Não bastasse, ainda não restaram devidamente justificados os aspectos decorrentes do ano de fabricação dos veículos utilizados para o serviço, que deveriam ser, no máximo, em 2 anos, na data de assinatura do contrato, e foi verificada que a frota utilizada possuía veículos de até 7 anos de fabricação. Nessas condições, eu voto pela regularidade da licitação, na modalidade de concorrência, por não terem sido apuradas falhas no processo licitatório, porém pela irregularidade do contrato e dos termos aditivos, 1º, 2º e 3º, em função do princípio da assessoriedade, e pela procedência da representação. Conheço, contudo, do termo de rescisão. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 500 UFESPs. É o voto que está em discussão, em votação. Senhora presidente, eu queria pedir vista do processo. Perfeitamente. Obrigado, Vista, presidente. então, dos itens 43 e 44, ao eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho.
Assim, eu passo a relatar o item 45 da pauta. Em exame, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a empresa Consladel Construtora. Nos autos, remanesceram as irregularidades relativas à prova de capacidade técnica operacional acompanhada de CAT, estipulação de recolhimento da garantia para licitar em até 3 dias anteriores à data de entrega dos envelopes, visita técnica a ser realizada pelo responsável técnico da empresa, também observado uma afronta à súmula 25 e a incompatibilidade entre o objeto do contrato e a necessidade de engenheiro mecânico para sua execução. Nessas condições, na esteira do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, o meu voto no sentido da irregularidade da concorrência e do contrato. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato, então, os itens 46 e 47 da pauta. Em exame, pregão presencial realizado pela Prefeitura de Barueri, objetivando o registro de preços para eventual aquisição e entrega de kit de material escolar, lotes 1 a 8, apreciando-se ainda decorrente ata de registro de preços firmado com a empresa Papalix Plásticos e Descartáveis Limitadas e a execução contratual. No item 47 está em exame a ata de registro de preços firmada com a empresa Bolívar Comercial de Embalagens. A 9ª DF constatou diversas falhas em relação à matéria, destacando falta de compatibilidade dos preços contratados com aqueles praticados no mercado, diferença nos preços ofertados para os mesmos itens em lotes diferentes, situação que, após alerta da fiscalização, levou a origem a exigir das contratadas a devolução de valores pagos a maior. Também foi verificadas excessivas especificações técnicas dos materiais e deficiente acompanhamento da execução contratual pela Prefeitura. Outras questões relevantes foram evidenciadas no expediente que acompanha os autos, quais sejam: 3 licitantes, incluindo as 2 vencedoras, pertencem ao mesmo grupo econômico, constatando-se, portanto, a identidade de sócios, endereços comerciais e ainda de endereços residenciais entre alguns responsáveis. 2 contratadas estão entre as 3 empresas que participaram da pesquisa prévia de preços da Prefeitura. Houve o fornecimento de atestado de capacidade técnica entre empresas do mesmo ramo, coincidência entre valores ofertados por diversas proponentes, indicando possível padrão de atuação em favor das empresas que acabaram vencedoras. Os processos foram retirados de pauta após sustentações orais proferidas pelos advogados do município de Barueri e da empresa Papalix Plásticos e Descartáveis Limitadas, bem como pelo Ministério Público de Contas. É o relatório, eu passo ao voto. Aqui as diversas falhas constatadas pela fiscalização, com destaque para a aquisição de produtos por preços superiores aos de mercado, indicando a inadequação do orçamento prévio realizado pela origem, impedem o juízo de regularidade em relação à matéria. As irregularidades verificadas em instrução inicial dos processos foram reforçadas pela apontada relação societária entre licitantes, endossando a falta de credibilidade da pesquisa de preços da Prefeitura, bem como maculando os atestados de capacidade técnica e propostas apresentadas. De fato, diante do quadro apresentado, restou evidente que o sigilo das propostas e a competitividade do certame não foram preservados. Tal situação, que demonstra a falta de zelo para com as normas constitucionais e legais regentes da matéria, com a subversão dos princípios licitatórios da ampla competitividade e obtenção da proposta mais vantajosa para a administração, motivam o acolhimento do posicionamento do Ministério Público de Contas, endossado por SDG, no sentido de levar à deliberação do Tribunal Pleno o cabimento da declaração de inidoneidade apontada das empresas participantes da licitação, principalmente aquelas apontadas como integrantes no mesmo grupo econômico, Papalix Plásticos Descartáveis Limitada, Bolívar Comercial Limitada, King Limp Comercial de Produtos de Limpeza e SS Silveira Comercial Limitada, assegurando a todos o direito de contraditório e ampla defesa. Por todo exposto,
Na esteira do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, eu voto no sentido da irregularidade do pregão presencial, data de registro de preço e da execução contratual analisado no TC 17.866.026.13, bem como pela irregularidade da data de registro de preço examinada no TC 18.036.026.13, com aplicação de multas individuais de 600 UFESPs aos responsáveis, com envio de cópia de peça dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu voto ainda pela autuação, após o trânsito em julgado dessa decisão, de processo específico para que o Tribunal Pleno, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar 709 de 93, aprecie o cabimento da declaração de inidoneidade das empresas. É como eu voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 48 da pauta. Trata-se de concorrência do tipo técnica e preço, contrato e termo de aditamento de prorrogação de prazo do ajuste celebrado pela Prefeitura de Osasco, que foram verificadas as seguintes irregularidades: comprovação da qualificação técnica operacional acompanhada de CAT, elaboração de orçamento defasado em 13 meses, falta de comprovação acerca da compatibilidade do preço praticado com o de mercado, planilha indicativa de reajuste sem discriminação da memória de cálculo e índice atualizado, a desclassificação de propostas que apresentassem preços unitários maiores que os orçados pelo Executivo, consubstanciou descompasso com o adotado critério de julgamento de menor preço global. Também foi estipulado para a qualificação técnica a demonstração de atividade específica de gerenciamento de empreendimentos habitacionais para a população de baixa renda, com atribuição de pontos a funcionários pertencentes ao quadro permanente da licitante, o que afronta a súmula 25 e 30 dessa Corte. O termo aditivo encontra-se contaminado pelo princípio da acessoriedade. Pelo exposto, eu voto no sentido da irregularidade da concorrência do contrato do termo aditivo, com aplicação de multa ao responsável equivalente, que eu estipulo do montante equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão, votação, aprovado. Relato o item 49 da pauta, exame e licitação na modalidade de concorrência e contrato decorrente envolvendo a Prefeitura de Ibiúna e Alto Posto Folena Limitada. De acordo com o voto e relatório disponibilizados a Vossas Excelências, o ajuste em exame encontra-se irregular, uma vez que constatadas as seguintes irregularidades: falta de publicação do edital em jornal de grande circulação no Estado, não foram apresentadas pesquisas de preços hábeis a demonstrar a compatibilidade dos preços pactuados com os praticados no mercado, o contrato, o termo de início de fornecimento e a homologação do certame ocorreram antes do julgamento das propostas. Não foram apresentados documentos solicitados pelo TJ referentes a notas de empenho das despesas realizadas e dos respectivos comprovantes de pagamento, a prestação de garantia em modalidade diversa daquelas estabelecidas no edital. Feitas essas considerações, eu voto pela irregularidade da licitação do contrato, voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, no valor equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 50 da pauta, exame, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura de Avaré com a Engevic Construções Limitada, visando a operação e manutenção de aterro sanitário municipal. Aqui subsidiou a apreciação da matéria uma representação tratada no TC 1259.00109, avaliada inicialmente sob o prisma de representação contra edital, no qual foram avaliadas várias questões suscitadas pelo representante, decidindo-se pelo segmento da disputa. Pende de apreciação, no entanto, a exigência do ato convocatório que determinou o agendamento antecipado para a realização de visita técnica nos dias 25 e 26 de novembro, após o qual a municipalidade forneceria atestado para que a interessada pudesse participar do certame. Eu anoto que a contratação anterior para a execução da operação e manutenção do aterro sanitário municipal, formalizada entre o Executivo e a Monte Azul Engenharia Ambiental Limitada, foi considerada irregular por essa primeira Câmara, entre outras, por conter exigência editalícia idêntica à presente. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade da concorrência e do contrato.
Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato o item 51 da pauta. Em exame, ato de dispensa de licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Ipoá e a Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana. De acordo com o voto e relatório disponibilizados a Vossas Excelências, o ajuste encontra-se irregular, tendo em vista que englobou contratação de agentes comunitários da saúde. Além disso, o preço pactuado não foi justificado. Feitas essas considerações, voto pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato decorrente. Em discussão, votação, aprovado. Item 52. Em exame, concorrência e ata de registro de preços celebrada entre o consórcio intermunicipal para conservação e manutenção de vias públicas municipais e a empresa Novata Engenharia Limitada, bem como termo de rescisão amigável. Constata-se desse processo que a origem não cumpriu determinação deste tribunal, proferida em sede de exame prévio de edital, deixando de retificar o instrumento convocatório quanto à adoção do sistema de registro de preço para o objeto almejado no certame, o critério de julgamento de menor preço global e a previsão de prorrogação da validade de ata de registro de preço por mais de 12 meses. Assim, não bastasse a permanência no instrumento convocatório de condições já consideradas impróprias em sede de exame prévio edital, verifica-se dessa feita também a presença de outras cláusulas restritivas, como, por exemplo, a afronta à súmula 14 desse tribunal. Diante desse contexto, acompanho as manifestações de fiscalização, ATJ e Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da concorrência, da ata de registro de preço e pelo conhecimento do termo de rescisão. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 53 da pauta, em exame pregão presencial, ata de registro de preços e contratos firmados entre a Prefeitura de Vinhedo e a empresa Luxor Engenharia, Construção e Pavimentação Limitada, bem como 83 autorizações de fornecimentos. Conforme demonstrado no relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, os procedimentos em exame não estão em condições de aprovação. Embora se reconheça que determinados serviços de engenharia possam ser considerados comuns, possibilitando, nesses casos, a realização de licitação na modalidade pregão e a utilização do sistema de registro de preço, não é essa a situação dos autos. Restou evidenciado que o objeto licitado demandava também a reforma de obras de caráter urgente nos prédios públicos, com intervenções de engenharia não corriqueiras, mas de maior complexidade, agravando a situação a incorreta estimativa de quantitativos e a falta de confiabilidade do orçamento realizado. Pelo exposto, eu voto pela irregularidade do pregão, data de registro de preço e do contrato das 83 autorizações de fornecimentos. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 54 e 55 da pauta, contratos firmados entre a Prefeitura de Pinhalzinho, objetivando a prestação de serviços médicos e afins para atender a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2012. Merece destaque, entre os aspectos impugnados, a contratação de mão de obra efetuada pela Prefeitura junto à empresa privada. Extrai-se do edital da concorrência que os profissionais contratados evidenciam a necessidade permanente do desempenho de suas funções, não se tratando, portanto, o caso de mera terceirização de serviço. Quanto ao edital da concorrência promovida, verifica-se restrição advinda da exigência de apresentação de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal de débitos imobiliários. Também não encontra respaldo o chamamento da segunda classificada para a continuidade dos serviços, com base na hipótese da dispensa incerta no inciso 11 do artigo 24 da Lei 8666. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade da concorrência, da dispensa de licitação, dos decorrentes contratos, com aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto agora os itens 56 e 57 da pauta. São termos de referência antecedidos de inexigibilidade de licitação formalizados entre a Prefeitura de Santópolis de Aguapeí e empresa Promonite Produção Cultural e Artísticas Limitada, com vista à contratação de shows com a banda Cruzeiro do Sul.
A assessoria técnica e sua chefia consideraram configuradas as hipóteses para a contratação direta, opinando assim pela regularidade. Inicialmente, eu destaco que ficou demonstrada a exclusividade da contratação, eis que o diretor administrativo da Banda Cruzeiro do Sul é o sócio da Promonite Produção Cultural. Também os preços praticados foram justificados, assim, conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, eu acompanho a manifestação de ATJ e voto pela regularidade da matéria. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto agora os itens 58 e 59 da pauta. Termo aditivo pertinente ao convênio celebrado entre a Prefeitura de Capivari e a Santa Casa de Misericórdia de Capivari. Também em análise e prestação de contas referentes a recursos financeiros repassados em 2008. A TJ manifestou pela regularidade do termo aditivo, mas pela irregularidade da prestação de contas. Eu acompanho as manifestações. A semelhança do que foi constatado no processo 261-00310, também de minha relatoria, que tratou da aplicação em 2007 de recursos decorrentes do mesmo convênio, matéria julgada irregular por essa Câmara em sessão de 15 de julho deste ano, as falhas constatadas evidenciam o deficiente acompanhamento da execução do ajuste por parte da Prefeitura e inobservância de diversas normas de regência. Dessa forma, eu vou votar pela regularidade do termo de aditamento e irregularidade da prestação de contas. Eu deixo, todavia, de propor a condenação à Santa Casa de Misericórdia, a devolução do valor impugnado, uma vez que não há indícios de que os repasses deixaram de ser aplicados na prestação dos serviços públicos de saúde. Eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto 60 a 62, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Termo de convênio celebrado na Prefeitura de Limeira, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira. Também análise e prestações de contas de recursos dos exercícios de 2010 e 2011. Passo diretamente ao voto. Com relação ao convênio, a origem apresentou a documentação reclamada nos autos. Quanto às prestações de contas, destaque foi emitido parecer conclusivo favorável. Além disso, não há registro de desvio dos recursos. Nessas condições, conforme relatório e voto previamente encaminhado, voto pela regularidade do termo de convênio, bem como das prestações de contas, sem prejuízo de recomendações constantes no corpo do voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 63 a 67 da pauta. Em exame, convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e a entidade Éden Lar das Crianças. Nos mesmos autos estão sempre sendo apreciados termos subsequentes. Nos itens 64 a 67, exame de prestações de contas de recursos repassados nos exercícios de 2006, 7, 8 e 9. Aqui, no tocante às impropriedades constatadas no convênio, a origem conseguiu sanear as falhas apontadas com a apresentação de documentos. Também foi trazido o plano de trabalho da entidade, com detalhamento da estrutura física, dos recursos humanos, materiais e financeiros. No que diz respeito às questões suscitadas nas instruções e prestações de contas dos recursos repassados, foi justificada a ausência do balanço patrimonial por objeto e das peças contábeis. Impropriedades concedentes ao parecer conclusivo também foram saneadas com a apresentação de novos documentos. Nessas condições, meu voto é pela regularidade do convênio, da apostila, do aditamento, bem como das prestações de contas do exercício 2006, 7, 8 e 9, sem embargo de recomendações. Então, eu voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora 68 e 69 da pauta. Prestações de contas de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Cruzeiro e de Prefeitura de Pirajuí ao Centro Integrado e Apoio Profissional, CIAP, no exercício de 2008. A TJ se manifestou no sentido da irregularidade. Aqui, não obstante a assinalação de prazos para apresentação de justificativas e documentos, observo que remanescem irregularidades que comprometem a aprovação da prestação de contas. No item 68, constata-se que o relatório anual da OCIP não comprova as atividades desenvolvidas.
Além também foi apurado pagamentos de despesas gerais para os quais não foram apresentados documentos fiscais que demonstrassem o desembolso desse montante. Também o reajuste no termo de parceria não foi amparado por previsão legal ou aditamento. Foram contratados agentes de combate à endemia, em afronta ao disposto na Lei Federal 11.350. Ausentes ainda parecer do Conselho de Política Pública e parecer conclusivo. No item 67 também não foram afastadas as falhas apontadas, não foi apresentada discriminação das despesas. Nessa conformidade, acolhendo as manifestações dos órgãos técnicos opinativos da Casa, eu voto no sentido da irregularidade das prestações de contas, condenando o Centro Integrado e Apoio Profissional CIAP à restituição dos valores recebidos, devidamente atualizados, ficando a entidade impedida de receber novos repasses enquanto não regularizada sua situação perante esse tribunal. Sem prejuízo de aplicação de multa individual aos senhores Celso de Almeida Lage e Jardel de Araújo, prefeito dos municípios de Cruzeiro e Pirajuí, à época, na concessão dos repasses, multa que estipula um valor equivalente individual a 200 UFESPs. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 70 da pauta, prestação de contas referente a recursos financeiros repassados pela Prefeitura de Santa Cruz da Esperança ao Instituto de Desenvolvimento Social de Santa Cruz da Esperança no exercício de 2006, por meio de termo de parceria. Em relação às falhas não sanadas, destaco os gastos relativos aos serviços de assessoria. Apesar da apresentação de notas fiscais, não há previsão de tais serviços no plano de trabalho, na previsão de custos, assim como de forma genérica, como foram descritos também, impedem a conclusão quanto à pertinência e à regularidade desses dispêndios. Quanto aos valores repassados a título de adiantamento, entendo que parte dos recursos não restou comprovada. Pelo exposto, eu voto pela regularidade da prestação, no valor de R$ 32.374,86 e pela irregularidade da parcela de R$ 3.661,14, condenando o Instituto de Desenvolvimento Social de Santa Cruz da Esperança à devolução do valor devidamente atualizado, ficando suspenso de novos recebimentos. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 71, prestações de contas de recursos municipais repassados pela Prefeitura de Jaci ao Centro Comunitário de Jaci em 2008. Eu relembro aqui que prestações de contas nós estamos analisando de 2008, de 2007, 9, 10 e 11 já foram consideradas regulares com ressalvas. Também aqui não há evidenciado que os recursos foram aplicados a finalidades pactuadas. Feito conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu vou votar no sentido da regularidade da prestação de contas. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 72, prestações de contas de recursos repassados em 2007 pela Prefeitura de Guareí, Associação Clube das Mães de Guareí. Igualmente, penso que merece aprovação, isso porque convênios da espécie foram julgados regulares, o mesmo ocorrendo com as prestações de contas do exercício 2006 e 2008. Também de destaque o fato da Prefeitura ter realizado o concurso para o provimento do cargo de agente comunitário de saúde em atendimento à norma constitucional. Nessa conformidade, eu voto no sentido da regularidade da prestação de contas, sem prejuízo de recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 73, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Limeira, a Sociedade Operária Humanitária, no exercício de 2009. Aqui também o convênio foi julgado regular, sendo essa a única prestação de contas. Convênios e prestações de contas de objeto análogos a esses foram julgados regulares por essa Corte. Entendo que deve ser dispensado o mesmo tratamento, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto, que está em discussão pela regularidade em votação, aprovado. Agora eu relato em conjunto os itens 74 a 82 da pauta. Prestações de contas de recursos municipais repassados pela Prefeitura de Guarulhos. Em todos, a instrução é pela regularidade, acompanho a instrução e voto pela regularidade das prestações de contas com recomendações. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 88.
em exame contas da Câmara Municipal de Mairiporã, referente ao exercício de 2012. 83, me desculpem, em 83. Então, esse processo constou da pauta de trabalho da sessão da primeira Câmara de 14 de outubro, tendo sido retirado, uma vez que 13 de outubro foi apresentado memoriais. Através do expediente 39278, o responsável requereu retirada de pauta do julgamento da primeira Câmara dia 21/10, o qual foi deferido com reinclusão automática. Foi deferido também pedido de citação oral. Posteriormente, o advogado solicitou a desconsideração do pedido de citação oral. Então, já passo ao relatório e ao voto. Aqui verifica-se a reincidência de falha que afronta o disposto no artigo 37, inciso 2 e 5º da Constituição Federal, capaz de inquinar os demonstrativos em exame. Eu refiro-me à composição do quadro de pessoal da Câmara, tendo em conta a quantidade maior de cargos comissionados. Agravando ainda mais a situação, alguns cargos não possuem as características previstas no inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Aliás, eu observo que essa situação foi objeto de recomendação nas contas de 2007, 8 e 9, portanto, com tempo hábil para que o responsável pudesse regularizar a matéria. Informo ainda que a matéria foi determinante para a formação de juízo de irregularidade nas contas de 2010, as quais foram objeto de interposição de recurso ordinário, tendo o Tribunal Pleno dessa Corte negado o provimento do apelo. Destaco também que no exercício examinado foram nomeados 40 servidores para o cargo em comissão. Contribuiu ainda para a formação, para a reprovação dos demonstrativos, reincidentes falhas nos gastos com combustíveis, uma vez que inexiste um controle quanto à utilização dos veículos oficiais. A fiscalização, inclusive, constatou divergências bastante significativas no total de quilômetros rodados em deslocamentos para os destinos idênticos. Nessas condições, meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Mairiporã relativas ao exercício de 2012, com aplicação responsável pelas contas de pena de multa, que eu estipulo no valor equivalente a 300 UFESPs. É voto que está em discussão. Senhora presidente, eu relatei o exercício anterior, inclusive o voto é citado no voto hoje apresentado por Vossa Excelência. Eu peço vista. Perfeitamente. Então, vista do item 83, ao conselheiro Renato Martins Costa. Eu passo, então, a relatar o item 44. Aqui também são contas agora da Câmara Municipal de Valinhos, referente ao exercício de 2012. Também aqui verifica-se a falha que afronta o disposto no artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição. Refiro-me novamente à composição do quadro de pessoal da Câmara, tendo em conta a quantidade maior de cargos comissionados frente aos cargos efetivos. Agravando ainda mais a situação, as atribuições dos cargos em comissão existentes não são claras o suficiente para analisar a adequação dos mesmos às exigências do artigo 37 da Constituição Federal. Aliás, observo que as irregularidades no quadro de pessoal da Câmara vêm sendo reiteradamente objeto de apontamento pela fiscalização dessa Corte. Nas contas foram apontadas as contas de 2008, 9, 10 e 11. Eu destaco que de 78 cargos de comissão existentes, 76 estavam ocupados. Dos 36 efetivos, 15 estavam providos. Nessas condições, o meu voto é pela irregularidade das contas da Câmara de Valinhos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 85 cuida-se das contas da Câmara Municipal de Jandira, exercício de 2011. Conforme indicado no relatório de inspeção, aqui foi repetida a situação destacada nas contas de 2010, ou seja, o abastecimento de veículos de frota foi efetuado de forma precária, mediante meras autorizações emitidas pelo controle de frota. Sendo assim, não foram emitidos quaisquer comprovantes que demonstrassem a quantidade efetivamente abastecida, o preço unitário e o seu total em cada um dos abastecimentos. Tão somente foram encaminhadas notas fiscais com os totais dos períodos. Mais ainda, as cópias dos documentos relativos aos abastecimentos não foram fornecidos até a presente data.
No decorrer do exercício, conforme anotado pela fiscalização, foram gastos R$ 96.040,97 pagos ao posto Calimar. Realço que foi expedida notificação específica para que o responsável apresentasse justificativas ou adotasse medidas visando a recomposição do erário. Fim do prazo, não foram apresentados nenhum documento. Nessas condições, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Jandira, exercício 2011, condeno o senhor Wesley Marques de Oliveira Teixeira, presidente do Legislativo e ordenador de despesa à época, a restituição dos valores pagos em razão da aquisição de combustíveis no período, devidamente corrigidos até a data de seu recolhimento. É como voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. O item 86 conta do município de Batatais, referente ao exercício de 2012. Na sessão dessa primeira Câmara, de 21 de outubro, eu proferi meu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável, eis que a instrução revelou falhas, quais sejam: houve a compensação unilateral de contribuições previdenciárias. A Prefeitura deixou também de efetuar recolhimentos da parte patronal e dos segurados devido ao regime geral de previdência social no mês de junho a outubro, realizando posterior termo de parcelamento de dívida. Foi verificado déficit de execução orçamentária de 9,92%, abertura de créditos adicionais e transferências de 54,59%, desrespeito ao artigo 42, empenho de despesas superiores a 1/10 do orçamento no último mês de mandato. No momento da discussão e conclusão do voto, o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho pediu vista dos autos. Nessa oportunidade, reafirmando o voto que proferi anteriormente, no sentido da emissão de parecer prévio desfavorável, eu passo a palavra ao eminente conselheiro revisor. Senhora Presidente, acompanho o relatório de Vossa Excelência. Continua em discussão, em votação, aprovado. Item 87. Contas anuais do exercício de 2012, Prefeitura Municipal de Cajuru. Eu relembro que os autos foram retirados de pauta dia 21/10, com reinclusão automática nessa sessão. Aqui também destaco que a instrução apontou várias falhas que comprometem a matéria. Déficit de execução orçamentária de 13,96%, descumprimento do artigo 42, aumento de despesa com publicidade no período eleitoral, compensação unilateral de encargos previdenciários, insuficiência no pagamento de precatórios, além de falhas na realização de licitações e contratos. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas municipais de Cajuru, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes no voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Item 88. Contas de 2013 do município de Capão Bonito. Considerando o atendimento aos dispositivos legais e constitucionais, na conformidade do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, acompanhando as manifestações dos órgãos técnicos e do Ministério Público de Contas, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, sem prejuízo de recomendações constantes no voto, que está em discussão, em votação, aprovado. Item 89. Embargos de declaração opostos em face da decisão que negou o provimento ao recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guaratinguetá. Em preliminar, conheço dos embargos. Em discussão, conhecido. No mérito, a decisão embargada não contém qualquer contradição, conforme previsto no inciso 1 do artigo 66 da Lei Complementar 709 de 93. Dessa forma, conforme relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, o meu voto é pela rejeição dos embargos de declaração opostos. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 90. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Sertãozinho contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão por prazo determinado efetuados no exercício de 2011. Na ocasião, foi aplicada multa de 200 UFESPs ao responsável. Ministério Público de Contas é pelo não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, os argumentos apresentados são insuficientes para demonstrar
a ocorrência de situação excepcional que justificasse as 457 contratações temporárias efetuadas no exercício de 2011. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Agora eu passo a palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. Em conjunto com relatórios e votos individualizados 91 e 92, termos aditivos de recebimento provisório, matéria de responsabilidade das prefeituras de São Bernardo do Campo e de São Carlos. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 93, concorrência, contrato, termos, Departamento de Água e Esgoto de Valinhos, Itajubá, Construção Civil e Mecânica. A instrução de ATJ pela regularidade e SDG pela irregularidade. O fato do orçamento básico ter sido elaborado 8 meses antes da abertura das propostas, na situação concreta não trouxe prejuízo, o preço ficou 29% abaixo do orçado e o reajuste tomou por base a data do contrato e não a do orçamento. Da mesma forma, não vejo impropriedade quanto a planilha constar itens que não se materializaram na licitação. É uma fase interna, o administrador decidiu exatamente o que colocaria em disputa a seguir. Quanto a itens que ficaram acima da tabela unitária, a licitação foi decidida por menor preço global. Igualmente, não é questão que conduza à irregularidade. Os índices de liquidez não trouxeram nenhum prejuízo, a única inabilitação deveu-se a problemas de regularidade fiscal. Eu voto pela regularidade da matéria com recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Concorrência, contrato, execução contratual, Prefeitura de Imbu com Sergue Paulista, manutenção continuada de vias públicas é o objeto. Assessoria de ATJ pela regularidade, chefia SDG pela irregularidade. O fato de adquirir em conjunto serviços que podem ser fornecidos separadamente por empresas de segmentos específicos prejudicou a ampla competitividade. Isso não ficou potencial, foi concreto, porque das duas licitantes, uma foi afastada exatamente porque não executava 4 dos 19 itens propostos. A questão de irregularidade tributária também está mal colocada e a municipalidade, sem formalizar aditivo, promoveu alteração na linha orçamentária apta a dar suporte à avença. Quanto à execução contratual, as medições não se coadunam com as ordens de serviço emitidos, não havia placa de identificação nos locais das obras, não houve segregação de serviços nos documentos de medição e faltou designação de responsáveis para seguir a evolução do contrato. Voto pela irregularidade e multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Votação, aprovado. 95. Pregão presencial, ata registro de preços, termo de aditamento, notas de empenho. Prefeitura de Guararema com a pavimentadora e construtora Santa Isabel. Fornecimento parcelado de revestimento de concreto asfáltico. A instrução de ATJ é pela irregularidade. E eu vou discordar dessa instrução, porque, em primeiro lugar, aventou-se um vínculo societário incomum de participantes do certame. Consultada a Junta Comercial do Estado, a falha não se confirma. Em segundo, quanto à comprovação da capacidade técnica, ela não exorbitou em face da súmula 24. A jurisprudência desse tribunal admite quantitativos mínimos em patamar razoável, não sendo obrigatória sua previsão específica no instrumento convocatório. E, no caso, ninguém foi excluído por conta do critério adotado. Voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 96, concorrência, contrato, Prefeitura de Serrana, Cedro, construtora incorporadora, fornecimento de materiais e mão de obra para a construção de unidade de pronto atendimento. A instrução é pela irregularidade. E assim também segue o meu voto, senhores conselheiros, já que a exigência de autorização do CREA para empresas situadas fora do Estado para fins de habilitação e a comprovação do capital social no patrimônio líquido seja no mínimo superior a 10% do valor estimado do ajuste. Aplico multa de 160 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. 97, pregão presencial, ata de registro de preços, contratos, Prefeitura do Guarujá com Metalúrgica, Valência, Indústria e Comércio, fornecimento e montagem de unidades modulares de saúde. Instrução é pela irregularidade.
Há parâmetros para a proposta, enfim, há algumas questões que foram afastadas pela instrução, porém outras ainda remanescem e não permitem juízo de regularidade. E são graves: a utilização indevida do Instituto do Pregão e a inapropriada utilização do sistema de registro de preços. Não se trata de registros comuns que possam aproveitar a pregão, já que até a qualificação técnica exige responsáveis em engenharia civil, elétrica e mecânica. E o sistema de registro de preços, igualmente, não se compatibiliza com o quanto se constata no objeto da licitação. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Voto que está em discussão. Votação aprovada. 98, dispensa de licitação e empenhos, Câmara de Castilho com a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, fornecimento de cartões magnéticos para refeição e alimentação. Instrução pela irregularidade, nossa cota semanal de vale-refeição direta. Voto pela irregularidade. Em discussão, votação aprovada. 99 a 102 em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. São licitações realizadas pela Prefeitura de Onda Verde para registro de preço para aquisição de materiais de construção e concreto, bem como execução de obras e serviços de edificação de unidades habitacionais em conjunto habitacional, bem como os respectivos contratos, aditivos e execução contratual. A instrução é pela irregularidade. Houve notória precariedade no planejamento das aquisições por parte da municipalidade, na formalização e acompanhamento dos contratos. Dentre os acertos mais graves, salienta a existência de vício estrutural consistente na realização de certames para registro de preços, sem que fosse o real objetivo da municipalidade a utilização desse sistema, como admitido pela própria defesa apresentada. Também é incongruente a contratação de mão de obra e a previsão de construção por mutirão no convênio, questões sérias que, incontroversas, prejudicam a lisura da matéria. Observa ainda que a falta de indicação de valores unitários ou mesmo de qualquer valor em alguns dos instrumentos não permite se assegure a plena atenção ao princípio da economicidade. Voto pela irregularidade, multa de 350 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão. Votação aprovada. 103, Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre, exercício de 2012. As contas estão com números adequados, cumpridos todos os aspectos constitucionais e legais de maior relevância. Há um apontamento, não menos relevante, formulado pelo MPC, quanto às alterações orçamentárias, né, créditos adicionais acima da inflação e as questões decorrentes. Porém, os números gerais não me animam a, por essa exclusiva razão, desaprovar as contas. Eu voto pela emissão de parecer favorável com recomendações e determinações consequentes. Em discussão, votação aprovada. 104, Prefeitura de Americana, contas de 2012. Aqui temos um quadro muito desfavorável. Déficit de 10,18%, ensino global 24,05%, Fundeb 97,44%, despesas com pessoal e reflexo 54,27%, problemas nos precatórios, nas contribuições previdenciárias do INSS, do Instituto de Previdência Local, inobservância do artigo 42%. Uma cidade grande, um município grande como Americana, é uma sequência de irregularidades realmente que impressiona. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão. Votação aprovada. 105, Prefeitura de Corumbataí, 2012. A única infração cometida, ela é suficiente para a emissão de parecer desfavorável, qual seja o desrespeito ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto pela emissão de parecer desfavorável, portanto. Em discussão, votação aprovada. Ilhabela, contas da Prefeitura 2012. Sobre essa matéria, como consignou o eminente procurador, Dr. Rafael Nober, o Ministério Público agrega a documentação oriunda da Promotoria de Justiça Local, apontando problemas graves no aspecto ligado ao pessoal. E esses problemas, eminentes conselheiros, ao lado da infringência do inciso 7º do artigo 73 da Lei Eleitoral, me levam a propor a Vossas Excelências a emissão de parecer desfavorável. Eu apenas rapidamente detalho
que a Prefeitura fez, em julho de 2012, formulou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Local, já acertadas providências em 30 dias. Um ano depois, nenhuma providência tinha sido adotada. A promotoria local ajuizou ação de improbidade contra o prefeito e a Procuradoria-Geral de Justiça uma ADIM contra a lei local que disciplina o provimento de cargos em comissão, que é totalmente inadequado. Esse comportamento realmente não pode ser aprovado por esse tribunal, pelo que, por essas razões, voto pela emissão de parecer desfavorável. Voto que está em discussão. Votação aprovada. 107, São Caetano do Sul, contas da Prefeitura 2012, é matéria que também retorna à nossa análise, já que é objeto de sustentação oral na sessão passada. Aqui temos um déficit muito expressivo, de 33,58%, 5 alertas do tribunal sobre tal descompasso, sem que qualquer resultado frutífero fosse alcançado. Por consequência, óbvia, né, os resultados financeiro, econômico, as dívidas, todas tiveram prejuízo por conta desse aspecto. As alterações orçamentárias também foram expressivas, não foram realizadas por lei, ocorreram mediante decreto, descumpriu-se o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º do 59 da 4.320, e há problemas nos encargos sociais, nas despesas com publicidade e alterações salariais indevidas. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. 108, Itatiba, contas da Prefeitura 2012. Aqui também os números são bons. Não há nenhum número que discrepe das exigências desta Corte. Há problemas no quadro de pessoal, mas, a meu ver, ainda não neste exercício suficientes para a emissão de parecer desfavorável, considerado o conjunto das contas. Eu faço um severo alerta ao gestor quanto a esse aspecto, mas voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. 109, São Sebastião, Prefeitura 2012. Temos um problema no Fundeb, não se atingiu a aplicação integral, já que houve passagem de um exercício para outro sem integralização do 100%, irregular movimentação na receita dos royalties e inúmeras falhas reincidentes no quadro de pessoal. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. O item 110 já foi aquele que houve a sustentação oral, eu retirei de pauta, e relato o item 111, recurso ordinário, contra sentença que julgou irregulares dispensa de licitação e contrato, Prefeitura de Sumaré, que recorre. Objeto a execução de serviços de exames laboratoriais. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Uma sequência de contratações emergenciais para este serviço, sem justificativas que possam ampará-la, inclusive a do presente contrato. Não nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 112 a 132, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, item 112, representação formulada pela empresa Sodexo Paz do Brasil, Serviços e Comércio, comunicando possíveis irregularidades na contratação direta da Companhia Brasileira de Soluções de Serviço, Visavale, pela Prefeitura de Laranjal Paulista, para administrar a emissão de cartões de alimentação e refeição do sinal de servidor principais. A assessoria técnica de TJ e STG concluíram pela procedência da representação. Não há como aceitar os argumentos da administração de que os valores contratados restringem ao pagamento da administração, bem como a falta de justificativa para a contratada. Voto, portanto, conforme o voto disponibilizado a Vossa Excelência, pela procedência da representação e aplico multa ao responsável, o senhor Heitor Camarim Júnior, em valor correspondente a 300 do FESPES. E requeiro também oficia-se a Câmara Municipal de Laranjal Paulista e ao Ministério Público Estadual. É o voto, presidente. Que está em discussão, votação, aprovado. Item 113, contrato entre a Prefeitura de Monteiro Lobato e a empresa MEN Latim América Indústria e Comércio Limitada, visando a aquisição de um ônibus de transporte escolar com alunos de educação básica, atendimento ao programa Caminho da Escola.
disponibilizei o voto previamente e as falhas apontadas para a fiscalização, publicação extemporânea do contrato e a não apresentação da garantia prevista nessa cláusula 10ª podem ser relevados com recomendações à origem, para que nunca mais se repita. Voto, portanto, pela regularidade do contrato. Em discussão, votação, aprovado. Item 114 é inexigibilidade de licitação em decorrente do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Viradouro e a empresa FAM Promoções Artísticas e Marketing para apresentação dos shows musicais do concurso Escolha da Rainha de Festa do Peão do Viradouro 2009. No caso, não foi demonstrada a exclusividade da empresa FAM Promoções Artísticas e Marketing, conforme entendimento do Tribunal de Contas. O contrato com a exclusividade não se confunde com a simples autorização. Também não restou justificado o pagamento efetuado à contratada por serviços que, embora contratados, não foram executados com totalidade, conforme está demonstrado nos autos. Voto pela irregularidade da licitação do contrato. Aplico multa responsável São Paulo Camilo Ghiseline no valor de 160 UFES e requeiro que cópia dessa decisão seja encaminhada ao Ministério Público de São Paulo. Obrigado. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 115, requeiro retirada, foram entregues memoriais com reclusão automática. Reclusão automática, item 115. Item 116, senhora presidente, pregão eletrônico contrato da Prefeitura de São Bernardo do Campo, a empresa Catita Comercialização de Gênero Alimentício Limitada, para o fornecimento de gênero alimentícios estocáveis. Embora alguns apontamentos tenham sido esclarecidos pela defesa, as graves impropriedades remanescentes impedem a aprovação da matéria. Destaco, a principal foi a adoção de critérios excessivamente subjetivos para a análise das amostras. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão eletrônico, do contrato exame e aplicação de multa responsável sobre Ademir Donizete Ferro, em valor correspondente a 200 do FESPES. É o voto. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 117, pregão presencial, ata de registro de preço do contrato, a Prefeitura de Mogi Guaçu e a empresa Acolar Indústria de Comércio Vestuário Limitada, para aquisição de 9.820 kits de uniforme escolar. Entre outros, a defesa apresentada não conseguiu justificar a requisição de amostra personalizada, contendo, por exemplo, o brasão do município nos itens do vestuário, extensiva a todos os licitantes, quando o correto, nesse caso, seria exigi-la apenas no vencedor da fase de lances. Diante disso, voto pela irregularidade do pregão, da ata de registro de preço e contrato de exame. E aplico multa ao responsável, São Paulo Eduardo de Barros, e valor correspondente a 200 do FESPES. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Agora, senhora presidente, se me permite, eu quero relatar 118 a 121 em conjunto. Perfeitamente. 118, concorrência intermeditiva entre a Prefeitura de Guarulhos e SOEM, terraplanagem, pavimentação e construções. 119, prestação de contas e repasses efetuados pela Prefeitura de Presidente Bernardes, Associação de Universitários Estudantes de Presidente Bernardes, Sociedade Beneficente de Presidente Bernardes. 120, prestação de contas de repasse à Prefeitura de Guarulhos, Associação Movimento de Ação e Inclusão Social, 2010, com base em convênio. E 121, prestação de contas de R$ 1.005.720 de repasse da Prefeitura de Jaci, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Mirassol e demais entidades, no exercício de 2012, com base em convênios. Já disponibilizei voto previamente a Vossas Excelências e entendo que os pressupostos estão atendidos. Voto, portanto, pela regularidade das matérias em exame. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. 112, contas anuais da Câmara no Ministério Pedro Toledo, pertinentes ao exercício de 2010. Os atos de gestão econômica e financeira do período foram praticados como observando os limites da receita e despesa fiscal da Constituição Federal, a lei fiscal e lei orçamentária municipal. Diante disso, eu voto pela regularidade das contas. Em discussão, item 122, em votação, aprovado. Em apreciação às contas anuais relativas a 2011 da Câmara Municipal de Luiz Antônio. Embora constatar a observância dos limites constitucionais e legais, alguns apontamentos comprometem o administrativo, por exemplo, o pagamento de gratificação por convocação e a promoção pessoal de vereadores através de publicidade impressa em periódico editado pela Jequitibá Gráfica Editora, em flagrante ofensa ao disposto do artigo 37, 21º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Voto no sentido da irregularidade das contas da Câmara de Luiz Antônio, 2011,
condena o senhor Francisco Tevez de Queiroz ao ressarcimento das despesas impugnadas com promoção pessoal nas publicações do Dia Internacional da Mulher, aniversário da cidade e de Feliz Natal, que corresponde a um montante de R$ 8.507,66. Após o trânsito julgado, remete-se cópia da decisão mediante ofício da Câmara Municipal de Luiz Antônio, inclusive com as recomendações zaradas, bem como o Ministério Público Estadual, produção de medidas só alçadas e entender pertinentes. Só uma explicação, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador. Evidentemente que a Câmara Municipal pode fazer publicidade dos seus atos, pode mostrar como é que funciona, pode aproximar dos jurisdicionados, dos eleitores da cidade, da população da cidade. O que não pode é estampar, evidentemente, numa flagrante ofensa aos ditames constitucionais, fotografias chamando a atenção, como o Dia da Mulher, Dia da Defesa da Cidade. Isso, esse tribunal reiteradamente tem dito que não pode fazer assim. Quer dizer, então, diante disso, não me resta outra maneira a não ser julgar irregular essas contas da prefeitura e alertando outros municípios, das câmaras, que não cometam esse mesmo erro. É o voto, presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, eu vou relatar o 824, que é a conta anual da Prefeitura de Santo Antônio da Alegria. Tendo disponibilizado o relatório e voto previamente, destaco que a minha posição pela realidade da matéria do item Santo Antônio da Alegria, pelos motivos já expostos e disponibilizados em voto a vossas excelências. E, reiterando esse posicionamento, passo agora a palavra ao ilustre presidente que pediu vistas para que relate a sua posição. Com todo o respeito, nobre conselheiro, eu discordo da relevação do descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A respeito do município ter alcançado as metas constitucionais previstas para o ensino, saúde, ter observado o limite fiscal na realização de despesa com pessoal, considero que são pontos importantes na análise das contas, contudo avaliados de forma autônoma e de forma independente entre si. Igualmente, considero que o planejamento orçamentário deverá nortear as ações do município, inclusive quanto à realização dos investimentos, sem que isso importe em aceitar o descumprimento das regras inerentes à execução orçamentária. Bem por isso, eu avalio que o exame do artigo 42 da LRF comporta uma análise objetiva, qual seja, aumento ou não da indisponibilidade líquida marcada pela contratação de despesas que não poderiam ser cobertas pelo saldo financeiro existente. E esse é o quadro apresentado pela fiscalização, na medida em que o município apresentava liquidez financeira em 30 de abril, no montante de R$ 206.882,42. E, ao contrário, iniciado o período demarcado pelos 2 últimos quadrimestres de 2012, indicou uma indisponibilidade financeira ao final, uma indisponibilidade financeira de R$ 445.084,18. Eu acresço que os cálculos formulados pela fiscalização foram incertas despesas decorrentes de cancelamento de réis a pagar processados, bem como despesas do exercício em exame empenhados, denotando, não obstante a diligência dos trabalhos da inspeção, quebra aos princípios contábeis inerentes à despesa pública, notadamente quanto ao princípio da competência. Sendo assim, eu entendo que a origem desrespeitou a regra fiscal básica do último ano de mandato, ao proceder à contratação de despesas superiores à capacidade de pagamento do período. Ou seja, enquanto as questões relativas a déficit de execução financeira e orçamentária são avaliados nos termos da jurisprudência dominante, que evolui na medida das discussões travadas aqui, entendo que a mácula, pela falta de cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, decorre de imposição legal, devendo ser analisada e efetuada de forma objetiva. Acresço que essa é passada 12 anos, até então da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, 14 anos, essa é a 4ª oportunidade em que o tema é medido nessa Corte.
porque incide exatamente ao final do término do mandato. Aqui foram analisadas as contas de 2000, primeira conta, 2004, 2008 e agora em 2012. Assim, transcorrido todo esse tempo e discutida a matéria, é natural que a construção jurisprudencial evolua a ponto de entender que a falha é grave e comporta a rejeição das contas, uma vez que houve temporada suficiente para a administração pública tenha se habituado à cultura da gestão fiscal transparente e responsável, mesmo porque a falta de observância ao dispositivo implica em capitulação da ordem penal. Feitas essas considerações, o meu voto é pela emissão de parecer desfavorável às contas de Santo Antônio da Alegria, exercício de 2012, pelas razões expostas. Continua discussão. Continua discussão. Retirada, voltando no gabinete, para que analise os argumentos, que possa votar na próxima sessão. Perfeitamente. Então, retirada de pauta, o item 124. A palavra continua com Vossa Excelência. Agora, senhora presidente, eu trato aqui do item 126. 125, que trata de Lençóis Paulista. E também item 126, que trata da Prefeitura de Itaiaçu. Entendo que os limites foram atendidos, os pressupostos legais também. E, portanto, mantenho o voto de emissão de parecer favorável, conforme já disponibilizado a Vossas Excelências. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 127, pertinentes a 2012, da Prefeitura de Lavínia, contas anuais. Dentre as falhas, destaque-se o déficit de execução orçamentária, e descumprimento do artigo 42, já que a despesa de caixa ao termo do exercício não é suficiente para suportar a obrigação financeira que resta a pagar. Ante exposto no mérito, voto pela emissão de parecer favorável para a ação das contas anuais. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 128, Prefeitura de Timburi. Para juízo negativo, destaque-se o pagamento de subsídio ao maior prefeito e vice-prefeito e a nomeação de servidor para pagar comissionados que não tiveram suas atribuições definidas em lei e despesas com publicidade empenhada durante os 3 meses que antecederam o pleito eleitoral de outubro. O voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação de contas anuais 2012 da Prefeitura de Timburi. Finalmente, a questão dos gastos com publicidade e propaganda deverá ser levada ao conhecimento do Ministério Público de São Paulo, tão logo se Detran julgado para adoção de medidas falsárias e decabíveis. É o voto, senhor presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 129, trata-se das contas anuais de 2012 da Prefeitura de Taboão da Serra. No caso, foi constatada a aplicação insuficiente de recursos da Fundeb, no percentual 94,14. Outro aspecto a comprometer a gestão fiscal em exame diz respeito à execução orçamentária ao elevar o déficit. O voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais do município de Taboão da Serra. É o voto, senhor presidente. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, em apreciação contas anuais da gerente de 2012, Prefeitura de Conchas. Em todas as falhas, conforme o voto disponibilizado, destaca-se o pagamento de suficiente precatórios e a realização de alterações orçamentárias, transposições e transferências que atingiram 30% da despesa fixada, não obstante autorizados apenas 10% da lei orçamentária anual. Ante exposto, no mérito, o voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Senhora presidente, o item 131, contas anuais. Recurso ordinário. Exatamente, recurso ordinário. Vou procurar aqui, porque vem em branco essa página, porque, como diria o conselheiro, como é que chamava o conselheiro Renato? Olavo Drummond? Eles querem, com certeza. Sempre presente, conselheiro Drummond aqui. Mas voltando aqui, o item 131 e 132, eu vou relatar em conjunto, lembrando sempre o eminente conselheiro que tão bem elaborou nessa casa, os recursos ordinários interpostos diante do julgamento de regularidade das contas da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, 2007 e 2009. Os pressupostos da admissibilidade são presentes, portanto, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, conhecido. No mérito, a situação contábil negativa da Fundação vem sendo determinante para as reprovações de suas contas, como observado nas sentenças recorridas. As impropriedades almoxerifados
bem patrimoniais e recolhimento de encargos sociais não são inéditas e não foram desconstituídas pelas razões recursais. Dentro do disposto, em voto analisado previamente, acolho unânime a manifestação de autoridade técnica, defesa da TJ e SDG e voto pelo não provimento dos recursos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Concluída a nossa pauta do dia, antes de encerrar os trabalhos, eu consulto o representante do Ministério Público de Contas, doutor Rafael, se Sua Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos apreciados na pauta do dia. Excelência, o Ministério Público de Contas não tem interesse em nenhum dos processos da pauta de hoje. Então, eu declaro encerrada a 34ª sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos.